Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira, ao nosso pequeno estudo aqui, o nosso compromisso diário, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quarta-feira. Hoje os grãozinhos trazem para a gente ainda o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto, em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos nesse mundo. Desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, os separa até no campo do repouso. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. É também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente, quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Bom, gente, ninguém é dono da verdade, né? Aqui nessa terra, ninguém é dono da verdade, e nenhuma igreja, né? Nenhuma igreja carrega consigo o poder, né, de dominar as pessoas, de ser o caminho da salvação das pessoas. O caminho da salvação, nós já sabemos, é a caridade. Se você está em um lugar, em um templo, em uma igreja, em uma seita, né, que se julga, né, o único caminho, né, quem não for dessa igreja, que não for dessa seita, não participe dessa união ali, né, união de pensamentos, de comandos, de hierarquias, né, de dogmas ali dessa igreja, dessa seita que seja, quem não for não alcançará a salvação e estará a caminho do inferno. Não existe isso, gente. Não existe isso.
A gente vê aqui todo dia os espíritos falando para a gente da vida, do plano superior, do plano espiritual, né? Então, e o que a gente tem que fazer para alcançar essa vida é unicamente praticar a lei de amor, praticar o amor ao próximo, a caridade. É a única coisa que a gente tem que fazer para conseguir melhorar aqui nessa terra e alcançar um patamar maior no plano espiritual, uma evolução, um pouquinho que seja que a gente faça, né? A gente já está crescendo um pouquinho, né? Ninguém aqui nessa terra é dono da verdade. A verdade cabe ao Pai e ele vai revelando essa verdade para a gente à medida que nós evoluímos moralmente. À medida que a gente evolui moralmente, a gente vai adquirindo condições de ir conhecendo aos poucos a verdade, né? Antigamente a gente não sabia era nada, né? Tudo que era falado para a gente era o que vinha, né? Vou colocar dos padres, né? Porque a maioria nossa aqui é de formação católica. Então o que os padres falavam é o que era certo, né? Na nossa cabeça antigamente era imposto isso. Aí com o tempo, com a evolução, a gente foi vendo que aquilo ali não tinha sentido. O que é isso? É a espiritualidade jogando um pouquinho de luz no seu caminho para você ver, enxergar a verdade. Nós estamos aqui na Terra para crescer, não é? Então, cada passinho que a gente der, pequeno que seja, já é um passo rumo ao conhecimento, é um passo rumo à verdade, é um passo rumo à salvação. Vamos continuar fazendo o melhor da gente em prol do nosso próximo, né? Praticando a lei de amor que o Cristo deixou para a gente, que a gente vai conseguir melhorar e a gente vai alcançar aquilo que a gente almeja, que é a salvação, né? A salvação do nosso espírito, é a melhora, é o crescimento moral do nosso espírito. Tá certo? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 782. Não há homens que entravam o progresso de boa fé, crendo favorecê-lo, porque o veem sob seu ponto de vista e frequentemente onde ele não está? Pequena pedra colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Então, gente, mesmo de bom coração, né, de boa fé, as pessoas estão tentando, estão pensando que estão ajudando, né, no progresso, mas na realidade eles estão atrapalhando, né, o progresso de alguma coisa. Essas são pequenas pedras, né, que são colocadas sobre a roda de um ônibus, né, uma pedrinha colocada sobre a roda de um ônibus, ele não vai atrapalhar, né, o andamento daquele ônibus, não vai atrapalhar aquele ônibus de seguir seu caminho. E é assim com o progresso da humanidade. Muitos, às vezes, agindo, né, de um ponto de vista seu, achando que estão ajudando, estão fazendo alguma coisa em prol do outro, em prol da humanidade. Muitos julgam isso e continuam fazendo. Mas o que são esses? São essas pedrinhas que são colocadas sob a roda do ônibus. Eles estão ali, podem dar uma atrapalhadinha só, né, nesse caminho, mas o progresso passa por cima. Não adianta. Tá certo? Desejo a todos uma ótima quarta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde, trabalho e sabedoria para a gente. Que o Pai Maior nos abençoe e nos proteja. E até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.